Sabe aquela sensação de que música é pura mágica, né? Uma melodia que arrepia, que faz a gente sentir alegria, saudade. Pois é, por trás de toda essa magia existe um código. Um código que nasce na física, é escrito com a linguagem da matemática e que no final é decifrado e vira arte dentro do nosso cérebro. Então, vamos direto ao ponto. O que é que faz o som ser música? O que transforma uma simples vibração no ar, sabe, em uma sinfonia de Beethoven ou naquela música que não sai da cabeça? É exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder aqui. E a resposta, olha só que interessante, está bem no meio do caminho, numa espécie de dança entre dois mundos. De um lado, a gente tem as leis da física, frias, exatas, elas que mandam em como o som é criado e viaja pelo ar. E do outro lado? Do outro lado está a nossa mente, com essa capacidade impressionante de pegar essas ondas, encontrar padrões e dar um significado para tudo isso. É bem aí, nessa fronteira, que a música de verdade acontece. Bom, e para a gente entender essa viagem toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a vibração pura. Depois vai para o som do mundo real. Aí a gente vê quando a matemática se complica. Fala sobre o grande acordo matemático e termina na peça final de tudo, o cérebro. Então, vamos lá. Tudo começa no básico, no ponto zero de tudo. Pense numa corda. Uma corda perfeita, ideal, só vibrando. Esse é o começo, o gênesis de toda a física da música. E lá no século XVII, um cara chamado Mari Mersenne foi quem decifrou esse primeiro enigma. Ele sacou que a altura de uma nota, ou seja, a sua frequência, depende de três coisas bem físicas: o comprimento da corda, a tensão dela e a sua densidade. É exatamente o que acontece quando alguém afina um violão, sabe? Gira a tarraxa, aumenta a tensão, a nota fica mais aguda, pressiona o dedo no traste, diminui o comprimento, a nota muda. É pura física ali, na nossa frente. Mas aqui vem a parte realmente fascinante. Uma corda vibrando não produz um som só. Ela vibra inteira, o que gera a nota que a gente ouve mais forte, a tal da frequência fundamental. Só que, ao mesmo tempo, ela vibra na metade, em um terço, em um quarto, e isso cria outras frequências, que são múltiplos exatos da primeira. Essa sequência matemática linda, super organizada, isso é a série harmônica. Pense nela como o DNA, a espinha dorsal do som de um instrumento. Tudo bem, essa é a teoria, o mundo perfeito da física. Mas vamos trazer isso para o mundo real. Como é que os instrumentos ganham a sua voz? Tipo, por que um violino e uma flauta, tocando exatamente a mesma nota, soam tão diferentes um do outro? Se a gente pegar só a frequência fundamental, o som é esse aqui, um tom puro, quase de videogame antigo, sem graça. É o esqueleto da nota. Agora, quando a gente começa a adicionar os outros harmônicos por cima, cada um com um volume diferente, aí o som ganha corpo, ganha cor, ganha vida. Essa mistura, essa receita única de harmônicos é o que a gente chama de timbre. É como se fosse a impressão digital do som de cada instrumento. E olha só como a física é uma escultora de sons. Pega a flauta, por exemplo. É um tubo aberto nas duas pontas, certo? Isso deixa a série harmônica inteira passar. O resultado é um som mais aberto, mais brilhante. Agora é o clarinete. Ele é fechado numa ponta. Essa pequena diferença física funciona como um filtro que barra todos os harmônicos pares e só deixa passar os ímpares. E o que acontece? Aquele som super característico do clarinete, mais aveludado, meio oco. O formato do instrumento decide a matemática do som dele. Incrível, né? Até aqui, tudo parecia muito certinho, né? Uma matemática elegante e previsível. Só que nem todos os instrumentos gostam de seguir as regras. Alguns são meio rebeldes e quebram essa lógica da série harmônica perfeita. Olha só o piano, por exemplo. As cordas dele são grossas, são rígidas. Não são aquela corda ideal dos livros de física. E essa rigidez toda causa um problema. Os harmônicos dele não são múltiplos perfeitos. Eles saem um pouquinho mais agudos do que deveriam. O nome disso é inarmonicidade, e é por isso que afinar o piano é uma arte. Os afinadores precisam esticar a afinação só para compensar essa imperfeição da física e fazer o instrumento soar bem. E se o piano é o rebelde da turma, os instrumentos de percussão são os anarquistas. A vibração da pele de um tambor, por exemplo, não tem nada a ver com múltiplos bonitinhos. Ela gera um monte de frequências que não têm uma relação matemática simples entre si, é uma coisa bem mais caótica. O resultado é um som que não tem uma altura definida. É por isso que a gente não consegue cantar a nota de um tambor, ele tem o que chamamos de som de altura indeterminada. Ok, agora vamos pensar no todo. A gente tem o violino com sua série harmônica, o clarinete com a dele, o piano com suas imperfeições. Como é que a gente faz essa galera toda tocar junto, em harmonia?
E mais, como fazer para que possam tocar qualquer música em qualquer tom? Aí o problema fica gigante. E a solução, de novo, é matemática. A solução para esse impasse é uma das gambiarras mais geniais da história, o temperamento igual. A ideia foi a seguinte: em vez de tentar usar as proporções perfeitas da natureza, que só soam bem em alguns tons específicos, a gente meio que mente um pouquinho. A gente pega a distância de uma oitava e divide ela em 12 pedacinhos matematicamente idênticos. E o segredo para essa divisão perfeita tá nesse número aí, a raiz duodécima de 2. É ele que define a distância exata entre um semitom e o próximo. Nesse sistema, com exceção da oitava, nenhum intervalo é 100% puro. Todos são um pouquinho fora do tom. Mas o que a gente ganha em troca? Liberdade. A liberdade de tocar qualquer música em qualquer um dos 12 tons, e tudo soa coerente. Basicamente, a gente trocou a pureza pela versatilidade. Bom, a gente já falou de física, de matemática, de imperfeições, de acordos. Parece que já cobrimos tudo, né? Mas ainda falta a peça mais importante do quebra-cabeça. O ingrediente final que transforma todo esse monte de onda em número em música. E essa peça é o nosso cérebro. Porque, veja bem, o que a gente ouve não é só uma gravação do que chega no nosso ouvido. O cérebro é um agente ativo nesse processo. Ele interpreta tudo. É ele que percebe as notas de forma logarítmica e é por isso que aquela divisão em 12 partes iguais funciona tão bem pra gente. Ele é tão bom nisso que consegue até ouvir uma nota grave que nem foi tocada, só com base nos harmônicos que ele escuta. O cérebro não ouve ondas, ele busca e cria padrões. Isso quer dizer que, no fim das contas, a experiência da música não está só na vibração do ar. Ela é construída. É uma parceria, uma cocriação entre a física do universo e a biologia da nossa mente. Então, resumindo a ópera, a jornada da música é essa. Primeiro, a gente tem a onda sonora, a física pura e simples. Depois, dentro dessa onda, tem um padrão matemático, que é a estrutura. E por fim, vem a percepção humana, que pega tudo isso e transforma em arte. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a matemática oferece a estrutura, a planta baixa, mas é a mente que constrói o edifício, que decora, que transforma em um lar, quem é de fato o verdadeiro compositor da música que a gente escuta?